eu comecei esse vídeo aqui agora para compartilhar essa experiência missionária dentro do Reino Cristo. Fiz a oração da manhã, teve uma meditação também. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo, trabalho com marketing digital e faço os terços personalizados e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Bom, hoje é quinta-feira, agora são 7 horas da noite. Eu acabei de encerrar, acabei não, né? Quando eu tava lá em casa, eu encerrei o vídeo pra vocês dos preparativos das missões. E aí eu comecei esse vídeo aqui agora pra compartilhar essa experiência missionária dentro do Reino Cristo. Compartilhar um pouco das mega missões da Semana Santa, que acontece todos os anos entre os membros do Reino Cristo, né? Então nós saímos de casa, era umas 6h30 mais ou menos. Estamos na estrada, o Renan parou aqui no Vaca Preta, que é um bar de beira de estrada, pra ir ao banheiro. E aí, depois daqui a gente vai seguir viagem pra São José. Nós todos missionários vamos nos encontrar pra assistir a missa de lava-pés, todos juntos, ali na Igreja Matriz de São José dos Campos. Aí a gente assiste a missa ali, e de lá a gente vai pra Lorena, que é onde vai acontecer as missões desse ano. A gente vai chegar lá tarde, né? E aí, assim que a gente chegar, a gente já vai pra adoração, que a comunidade que vai receber as missões vai estar em adoração. E a adoração vai até meia-noite, aí a gente vai ficar o tempo que a gente conseguir lá com eles, né? Então, quanto mais cedo a gente chegar, mais tempo a gente consegue ficar com Jesus. E aí é isso, gente. Estamos já tentando entrar mais num clima de reflexão mesmo, pra viver bem o mistério, né, da morte e ressurreição de Cristo. E aí eu vou tentar compartilhar nesse vídeo. Vou filmar na medida que eu conseguir, porque eu também quero viver o momento lá, né? Mas eu queria muito poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, explicar como funciona, levar vocês pra verem como é. Porque, por exemplo, ano passado foi a primeira vez que eu fiz missão, né? Eu nunca tinha feito. Então eu não conseguia nem imaginar como era. Esse ano é a segunda vez, então eu tenho uma ideia, só que eu acredito que sempre deve ter deve ser sempre novo também, né? Essa experiência deve ser sempre nova. Então, eu tenho uma ideia do que seja, espero alguma coisa, mas só vou ter certeza quando estiver lá vivendo. O Renan vem vindo correndo ali. E aí eu queria levar vocês pra... Deu certo? Deu? Queria levar vocês pra viverem um pouquinho disso também, pra vocês conseguirem entender como funciona essa experiência missionária. Ao longo do vídeo eu vou tentar explicar, eu acho que vai ser um vídeo só, mas qualquer coisa se precisar eu divido em 2. Mas ao longo do vídeo eu vou explicando pra vocês como que funciona, o que é e tal, como que a gente faz essa missão. E eu vou ver se eu convido alguém também que já tenha mais experiência. Eu vou convidar meu amigo Murilo, que já tem mais experiência em missões, né? Porque eu só fui 1 ano, pra ver se ele fala um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas é isso, gente. Então vamos indo com Deus. Se eu não conseguir ficar falando com vocês aqui, porque pode ser que eu só grave, né, o que estiver acontecendo. Mas não tem problema, se eu não conseguir ficar falando, eu narro o vídeo pra vocês depois, tá bom? Então esse é o meu plano. Se eu não conseguir falar, eu vou narrar. Então, pra hoje, o que tem é a missa, todo mundo junto aqui em São José. E aí, chegando lá, a gente vai pra adoração. Amanhã vai ser o primeiro dia de missão, propriamente dita, né? A partir de agora, a gente já tá em missão. Mas missão porta em porta, né? Que a gente vai bater de porta em porta, começa amanhã. E aí, eu vou compartilhando tudo com vocês, explico tudo o que vai acontecer. Vamos embora acompanhar mais esse vídeo junto comigo. Vamos aí conhecer um pouquinho mais das missões do Reino Cristo. Já chegamos aqui. Aqui é nosso quarto. Nossa cama. Acho que vocês não vão ouvir. E a gente vai se preparar pra dormir. Amanhã eu volto. Agora são 1h30 da manhã. Bom, então depois que eu conversei com vocês, eu fui pra missa de lava-pés lá em São José. E aí logo depois da missa o pessoal já entrou no ônibus pra ir pra Lorena. Como a gente tava de carro, a gente parou pra comer antes numa padaria. E os nossos amigos, o Murilo e a Michelle, foram com a gente. Então a gente pegou eles, fomos comer. E aí depois já seguimos direto pra Lorena.
A gente chegou lá, era por volta de meia-noite, o pessoal tava finalizando a adoração, a gente ainda conseguiu se despedir de Jesus antes dele ser guardado, e aí depois da adoração a gente já foi encaminhado para ir para as casas onde a gente ia dormir. Eu fiz aquele videozinho para vocês aí que quase não dava para me ouvir, mas a gente já tinha chegado na casa onde a gente ia dormir. Organizamos as coisas e fomos deitar. No outro dia de manhã, as missões já começaram novamente, né? Então, o nosso primeiro compromisso era 7h30, lá na capela. A gente fez a oração da manhã, teve uma meditação também, e logo em seguida foi o café da manhã. Eu filmei algumas coisinhas aí pra vocês puderam ver alguns registros. Depois do café da manhã, a gente teve uma formação, que é o que vocês estão vendo aí agora, que foi com a Liana, falando sobre o valor do sofrimento e como ele é importante para nossa vida cristã. A formação foi maravilhosa. Logo em seguida, teve a imposição das cruzes, então eu filmei para vocês aí alguns momentinhos também, que é quando o diácono dá a bênção nas cruzes e faz a imposição. Logo em seguida disso, a gente já é enviado para as missões. Aí reunimos o pessoal todo lá na frente, né, para dar os avisos, tiramos nossa foto, né, do primeiro dia de missões e fizemos o grito de guerra, que é tradicional, vocês vão ouvir eles já já. Oi, gente do canal da Ana, sejam bem-vindos, esse é o vídeo das missões. Aí vocês viram que a minha cruz deu eu recebi a cruz 2 vezes, porque eu já tinha uma cruz de missão que eu mostrei pra vocês quando eu tava arrumando a mala. E aí, quando a gente já tem, eles falam que a gente pode usar a mesma, né? E aí eu entreguei pra Liana, pedi pra ela entregar pro diácono pra ele impor ela sobre mim, né? Mas na hora ela não viu que era eu e me deu outra cruz. Aí eu troquei com ela de novo. E aí por isso que eu recebi a cruz 2 vezes. Aí, logo depois que a gente tirou a foto e fez o grito de guerra, cada pessoa, cada equipe foi enviada para começar realmente as missões. É juventude! É juventude! É tradição! É tradição! Pra missionar! Pra missionar! A multidão! A multidão! A cruz no peito! A Bíblia na mão! Juventude eu sou! Sou missionário eu sou! Vou evangelizar o que? Ninguém vai me segurar! Sou missionário eu sou! Vou evangelizar o que? E ninguém vai me segurar! Isso é nosso! Venha nosso rei! Virgem Prudentíssima Maria Mãe da Igreja! Rogai por nós! Viva o Papa! Viva! Papa! Viva! Como que funciona? Eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. O nosso grupo é dividido em equipes, né? Então a nossa equipe tinha uns 6 pessoas, se eu não me engano. E aí eles sempre tentam mesclar a equipe pra ter homem em todas as equipes, né? Pra não deixar as meninas sozinhas. Eles misturam lá os jovens do ECID, que são os adolescentes, com adultos, né? Pra que eles também não fiquem sozinhos. Então é tudo bem organizado. Cada equipe fica responsável por algumas ruas. Então a nossa equipe tinha 2 ruas nas quais a gente deveria fazer missões durante esses dias. E aí tinham umas equipes que ficavam perto ali da onde a gente estava, perto da capela, e outras que, como era o caso da nossa, que eram mais distantes. A nossa rua estava a 1 hora andando do lugar onde a gente saiu. Então eles priorizaram deixar essas ruas mais distantes para quem tinha ido de carro, para que a gente pudesse ir de carro até lá. De carro deu uns 7 minutinhos mais ou menos. E aí a gente pegou o carro e foi. Eu não filmei muito lá nas missões mesmo pra vocês, porque eu não ia conseguir compartilhar muita coisa, né? Como eu tava preocupada em fazer o meu papel ali dentro, eu não ia ficar filmando na casa das pessoas. Mas eu vou explicar pra vocês como que funciona. Então a gente sai batendo de porta em porta naquela rua que foi destinada pra gente, e aí a gente aborda o dono da casa, né? Falando assim, bom dia, né? Nós somos missionários católicos, estamos aqui a pedido do padre, aí a gente fala o nome do padre da paróquia, né, o padre da comunidade, e aí a gente veio para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da palavra de Deus, e aí a gente pergunta se a pessoa pode nos receber. Se a pessoa fala que sim, né, e convida a gente para entrar, a gente entra, conversa. O objetivo da visita é ouvir os moradores, conhecer aquelas pessoas, saber um pouco mais sobre a realidade delas, né, ouvir um pouquinho sobre as necessidades que elas estão passando, se estão enfrentando alguma batalha ou não. E aí, depois de um tempo de conversa, a gente faz uma leitura do Evangelho, que é essencial. Não tem como a gente anunciar a Cristo sem ler o Evangelho, né? E aí a gente
faz essa leitura do evangelho, uma breve reflexão e finaliza com uma oração. Aí a gente pergunta se o morador da casa tem alguma intenção especial para colocar naquela oração, reza pelas intenções do morador e finaliza a visita. A gente também leva água benta, então a gente pergunta se eles autorizam, né? Se eles autorizarem, a gente faz a aspersão da água benta pela casa. Levamos também guia para confissão, guia para rezar o rosário, a gente leva tercinhos também de presente para os moradores e convida eles para participarem das atividades do Medical que são realizadas na escola. Então é basicamente isso que a gente faz em todas as casas, né? A gente conseguiu terminar uma rua e a outra não deu tempo de fazer, porque aí tem casa que a gente fica bastante tempo. Claro que tudo depende de como vai fluir a conversa, de como o morador vai receber a gente também, mas teve umas casas que a gente demorou bastante. Então acabou que a gente só conseguiu fazer uma rua. Mas providentemente tinha outra equipe que já tinha terminado a rua que era dela e aí fez a outra rua que era nossa pra finalizar ali pra gente. Então tem algumas casas que a pessoa não pode por algum motivo, às vezes está ocupado, não pode receber. Então a gente pergunta só se a pessoa quer fazer uma oração com a gente ali na rua mesmo, reza um Pai Nosso, né? Se a pessoa for católica, a gente também reza uma Ave Maria e segue a visita. E tem algumas casas que a pessoa não recebe a gente, fala que nem vem abrir a porta, né? Como aconteceu em alguns lugares. Ou então a pessoa não está em casa e aí nesses casos a gente faz uma oração ali na rua por aquela casa, mesmo sem a pessoa estar ali. Então, é assim que funciona a dinâmica das missões. Essa é a parte da Juventude e Família Missionária. E aí, além disso, além de nós que estávamos ali fazendo missões de porta em porta, a missão também acontecia, né? Os trabalhos também aconteciam lá na capela, na escola, onde estava tendo os atendimentos. Então, os padres ficaram o dia todo, incessantemente atendendo confissões, né, gente? No sábado, na sexta-feira à noite, a gente jantou, foi embora e os padres ainda estavam na capela atendendo confissões. Então, eles trabalharam bastante. Deixo aqui até o meu agradecimento, né, e a minha admiração pelos padres do reino que estavam ali se doando por todos nós, né. E aí também, além disso, tinham as atividades do Medical, que é um apostolado do reino também, onde os médicos e os profissionais da saúde prestam atendimentos gratuitos para o pessoal do bairro ali que está recebendo as missões, né? Então tinha médico, tinha fonoaudiólogo, psicóloga, dentista, tinha até um advogado prestando o atendimento jurídico também para quem precisasse. É um trabalho muito bonito que é feito também. Então várias pessoas do bairro iam ali, passavam com o médico, recebiam remédios, vitaminas e tudo aquilo que eles precisavam. É uma coisa muito linda de se viver também. E aí, seguindo aqui, né, o nosso diário da missão, na sexta-feira, depois que a gente terminou as missões, então tinha um horário para voltar, pra gente se reunir novamente, né? Voltamos lá pra capela onde a gente estava fazendo as nossas orações e as nossas refeições, e aí foi o horário do almoço. Então a gente teve horário de almoço, um tempinho breve ali de descanso, e aí em seguida a gente já começou a fazer as preparações para viver a liturgia da Sexta-feira Santa. Então teve a liturgia, né, rezamos junto com a comunidade, e aí depois o pessoal foi para tomar banho nas casas. Então quem era casado, que estava sendo recebido em casas de família, tomou banho na casa onde estava dormindo mesmo. E os jovens que estavam alojados na escola, eles foram tomar banho nas casas das famílias do bairro que abriram as portas para eles. Então cada grupo foi para tomar banho em uma casa. Depois a gente se reuniu novamente na escola para fazer a Via Sacra Luminosa. Como estava chovendo bastante, isso é uma coisa até que eu tenho que contar pra vocês, que choveu muito nesse final de semana. Na sexta-feira mesmo, foi o dia inteiro com chuva, e à noite, gente, choveu muito. Então não tinha condições de fazer Via Sacra na rua. Aí nós nos reunimos junto com a comunidade também dentro da capela e fizemos a nossa Via Sacra na capela mesmo, porque na rua não tinha condições. Depois disso a gente teve um jantar e aí fomos já liberados para ir para as casas para dormirmos, né? Aí dormimos, acordamos no sábado de manhã e aí o esquema do sábado foi mais ou menos o mesmo da sexta. Começamos o dia com oração da manhã, meditação, depois café da manhã, depois tivemos uma formação. E aí a gente já foi enviado para as missões. Então ficamos missionando na parte da manhã, voltamos para o almoço, um almoço rápido, e à tarde também fomos missionar nas casas, até o horário do café da tarde, que era 4h30. Depois voltamos de novo para a igreja, tivemos o nosso café da tarde, e aí nós fomos liberados para o banho também para se preparar para a missa da Vigília Pascal, para a missa do Fogo Novo.
E aí depois voltamos pra missa às 7 horas da noite, junto com a comunidade também. No sábado já foi um dia que choveu um pouco menos, então na parte da manhã não teve chuva, só à tarde que choveu de novo. E à noite também tava chovendo um pouco, mas ainda assim deu pra gente fazer a parte de fora da igreja, onde tem o fogo ali pra começar a missa, né? Então depois da missa a gente teve no sábado, depois da missa da Vigília Pascal, teve o jantar e depois do jantar teve um momento de partilha. No domingo de manhã tivemos nosso café da manhã, logo em seguida já foi a missa de Páscoa, e aí finalizamos com os agradecimentos, né, entregando lembrancinhas, agradecendo e finalizando tudo para encerrar as missões. Foram momentos maravilhosos, incríveis e que eu tenho muita gratidão por ter podido participar. Já tô ansiosa pelas próximas. Olá pessoal do canal da Ana, eu tô aqui para explicar para vocês o que é a Juventude Missionária, esse projeto que ela tá mostrando os vídeos aí. Juventude Família Missionária é um apostolado do movimento que a gente faz parte, que é o Reino Christi, e a gente trabalha com missões de evangelização. Então a gente visita as casas das pessoas, de alguma comunidade, de alguma paróquia, evangelizando, transmitindo a palavra de Deus, fazendo momentos de oração, mas principalmente ouvindo o que as pessoas têm para partilhar, para conversar, para pedir ajuda, para pedir orações. É uma experiência muito linda ir ao encontro dessas pessoas, para que elas, né, possam abrir o seu coração, principalmente para a gente poder conversar, mas de maneira muito mais especial, abrir o coração para a graça de Deus, para a presença de Deus na vida delas. Como que faz, né, como que funciona na prática? A gente se divide em equipes e vai de porta em porta nos bairros. Então tem equipes que fazem, né, se dividem pelas ruas, a gente vai nas casas, pede para entrar nas casas e conversa, né? Isso é um apostolado do nosso movimento, nasceu há muito tempo atrás, as missões estão completando 30 anos de apostolado, nasceu lá no México com um grupo de jovens que se reuniu para poder fazer esse trabalho missionário e se espalhou pelo mundo aí onde a gente tem atividades e sessões e, né, onde a gente forma comunidades dentro do Reino Christi. Pessoalmente falando, é uma experiência muito bonita e é o encontro das pessoas, poder ouvir as suas histórias e transmitir aquilo que é mais precioso para nós, né, que é o amor de Cristo manifestado na cruz, principalmente nessas missões de Semana Santa. Então falar daquilo que o nosso coração tem, dessa experiência de Deus, de como a gente se sente amado, querido, é muito, muito gratificante poder compartilhar isso com as famílias, com as pessoas. Já estamos indo embora pra casa, vocês viram aí que o Murilo gravou, né, um vídeo, eu nem assisti, gente, ele gravou sozinho, eu vou assistir depois quando eu estiver editando, explicando pra vocês um pouquinho do que foi as missões, né, mas agora eu quero contar um pouquinho da minha experiência, né, contar o que eu fiz, como que foi. A gente ficou numa casa de um senhor da comunidade que acolheu a gente, eu e o Renan e o Murilo e a Michelle ficamos na mesma casa, e foi uma experiência muito bacana, assim, estar com os nossos amigos ali também, né. A gente dormiu, vocês vão ver depois, eu vou narrar o vídeo aí, então eu não vou explicar tudo agora, porque vocês já ouviram a narração. Mas enfim, foi uma experiência maravilhosa, gente, é sempre muito bom estar em missão. Então assim, como eu tava conversando com o Renan, é um momento muito feliz pra gente, porque é quando a família Reino Christi se reúne, vem pessoas de vários lugares, pra cumprir realmente ali a nossa missão, né, viver o nosso carisma, que é levar, ser apóstolo, né, e levar o Cristo, né, para as outras pessoas também. Pessoas de várias formar cidades, apóstolos, pessoas de várias realidades. Então nós tínhamos jovens, adultos, famílias, senhores, filhos, famílias, enfim, todas as realidades do Reino Christi de várias localidades juntos para evangelizar. É uma experiência muito linda, gente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como funciona, eu acabei de abrir uma caixinha lá no Instagram para quem tiver dúvidas e tudo mais. Mas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como funciona e tiver dúvida sobre alguma coisa que eu não falei aqui ou quiser que eu explique melhor, deixa aqui nos comentários pra mim, que aí eu respondo vocês. Quando tiver missão de novo, eu aviso antes, porque isso é uma coisa aberta. Quem quiser pode participar, não é só pra membros do reino. Então, se vocês quiserem ir participar, viver essa experiência também, né? Tirar suas próprias experiências dentro da missão, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito gostoso participar junto com vocês. Então na próxima que tiver, eu já deixo o convite um pouco antes pra vocês participarem também. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais, que vocês tenham entendido. Eu não sei se esse vídeo vai ficar claro o suficiente, porque foi gravado vários pedacinhos, mas quando eu estiver editando eu vou fazer de tudo pra narrar com a maior quantidade de detalhes que eu conseguir. Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!